Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Esse texto me veio em um período de oração da palavra, oração e leitura da palavra, nessa nova leitura que estou fazendo. Gênesis capítulo 5, verso 24. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus fale conosco, como até foi falado mais cedo em oração, que não haja nenhum desvio da palavra, nenhum pensamento próprio. Não somos robôs, Deus não nos hipnotiza, não é psicografia, é o Espírito Santo nos inspirando a falar, usando a nossa vida, mas é que seja Deus que fale. Vamos ler Gênesis capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Vou ler novamente. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra fale conosco, no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amado, pode assentar. Nós lemos aqui sobre Enoque. Enoque é um personagem muito curto em termos de narração histórica. A narração biográfica de Enoque é curtíssima, e essa curtíssima já nos fala muita coisa. Enoque faz parte, quando falo faz é porque o seu nome, a sua história faz. Ele fez parte porque não existe mais, ele já morreu. Na verdade ele não morreu, né? Ele já passou na história. Mas ele faz parte, o seu nome faz parte da genealogia de Adão. E a Bíblia, se você for olhar depois, não agora, mas lá em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5, você vai ver duas genealogias. As duas genealogias partem de Adão. Então, aqui a primeira. A partir de Adão, há 2/7 na genealogia de Adão. Vou repetir. A partir de Adão, há 2/7 na sua genealogia. A primeira genealogia é de Caim. Então, Adão teve 2 filhos, no assunto aqui, Caim. Então, Caim teve mais filhos. Então, contando de Adão até Caim, a partir de Caim, o 7º, através de Caim, é Lameque. É um nome de alguém que é tido como que personificação do mal. Mais tarde a gente volta para isso. Então, Adão teve Caim, a partir de Caim, lá na frente teve Lameque, que foi o 7º depois de Adão através de Caim. E Lameque é tido como que a personificação do mal. Mais na frente a gente volta ao assunto. Mas também Adão teve outro filho. Depois da morte de Abel, teve outro filho, Sete. E a partir de Adão, através da genealogia de Sete, o 7º já foi Enoque. Enquanto que o 7º de Adão, a partir de Caim, Lameque, foi a personificação do mal, o 7º de Adão, a partir de Sete, foi Enoque, que já foi outra história. A Bíblia deixa bem claro que ele recebeu o testemunho de Deus, que ele havia agradado a Deus. Olha que diferença. Enquanto um foi a personificação do mal, o outro já recebeu o testemunho de que agradou a Deus. Você pode conferir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Agora, na Bíblia, só 2 nomes receberam um título magnífico. A Bíblia dá alguns títulos a alguns. Por exemplo, Abraão recebeu o título de pai da fé, não foi? Abraão, o título de pai da fé. Vamos pegar, por exemplo, Davi, o título de homem segundo o coração de Deus. São títulos maravilhosos. Deus, em dado momento, fala com um dos seus profetas: mesmo que Daniel, Samuel, mesmo que Noé orassem, intercedessem por esse povo, eu não os ouviria. Deixa bem claro que esses homens eram homens de oração. Agora aqui, em relação a um título em particular, só 2 homens receberam esse título: andou com Deus. Deus se refere a Enoque e se refere a Noé como homens que andaram com Deus. Em relação a Noé, você pode ver esse
essa expressão, ou esse título, para Noé, em Gênesis capítulo 6, verso 9. Mas agora a gente vai trabalhar mesmo essa genealogia, depois vamos chegar nesse andar com Deus. Começando de Caim, se você quiser dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 4, verso 17 e 18, eu só vou ler aqui os nomes, tá bom? E depois fazer algum comentário sobre alguns nomes. Primeiramente, da genealogia de Caim, Adão, Caim e depois os filhos de Caim vieram. Olha, vamos começar. Adão, Caim, Enoque, Irade, Meljael, Metusael e Lameque. Primeiramente, Caim. Quem foi Caim? O primeiro homicida, o primeiro homem a matar um homem. Caim matou seu próprio irmão. Esse Enoque aqui não é o Enoque de 5:24. Há duas coincidências aqui desse assunto. Na descendência de Caim houve Enoque e houve Lameque. Na descendência de Sete houve outro Enoque e houve outro Lameque. No Novo Testamento há mais de um personagem por nome de Jesus. Agora, Jesus, Deus, Senhor, Salvador, é o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Agora há outros, mais outros dois Jesus. Na história da Bíblia há dois Josué. Josué depois de Moisés e lá na frente, depois do cativeiro, durante e depois do cativeiro. Então há vários personagens. Há dois, por exemplo, há dois José. José, filho de Jacó. E mais na frente, na genealogia, quando se fala na genealogia de Jesus no Novo Testamento, fala de outro José. Aqui também, Caim teve um filho Enoque, mas não é esse Enoque que a Bíblia se refere, que a gente quer falar agora. Teve um outro Lameque, mas não é esse Lameque que eu vou falar depois. Agora vamos lá. Quem foi Caim? Primeiro homicida. E esse Lameque foi um homicida terrível. Esse Lameque que veio de Caim, ele, se você quiser ver depois, na história de Lameque, lá na frente fala, Lameque matou uma pessoa, um homicida terrível. Ele vingou-se agindo no lugar de Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E Lameque fala que um rapaz, a Bíblia fala, um rapaz deu uma pisada nele e ele, de raiva, de vingança, matou. Olha só. Ele, orgulhoso, achou que ele era o senhor do seu destino. Se você for ler, você vai ver isso. Ele achava que era o senhor, ele mesmo traçava o destino. Há uma música popular brasileira que fala, com o meu braço eu faço o meu viver. Eu não estou aqui falando mal da música, estou só usando a poesia. Hoje faço com o meu braço o meu viver. É uma expressão até ótima, quando pensada em, sei lá, um pensamento de ir para frente, não voltar atrás, não se deixar bater, mas nunca se excluindo a pessoa de Deus, porque quem faz o nosso viver é Jesus. Que a nossa vida esteja dirigida aos pés de Deus. E aqui, esse Lameque, ele pensava que ele e seus filhos se redimiriam por esforço próprio da maldição de Caim. Caim não foi amaldiçoado porque matou seu irmão? E ele pensava, meus filhos, a nossa forma de viver, a gente vai, por esforços próprios, a gente vai se livrar dessa maldição. Só quem nos livra do pecado, da maldição, quem nos abençoa é Jesus. Só quem age por nós é Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E ele querendo agir por ele. Olha que descendência terrível, descendência de Caim, um homem que foi homicida. E continuando, a sua depravação ultrapassou a de Caim. Adão, Caim, terrível, horrível, pecador. Lá na frente, um descendente seu, pior do que ele. Como tem sido a nossa família, a nossa descendência? Eu sou filho dos meus pais. Qual foi a herança que meus pais deixaram para mim? Como temor do Senhor. Não é dinheiro, patrimônio, é herança eterna. Qual é a herança? É a herança de vida com Deus, de temor do Senhor, ou a herança de um pai ou de uma mãe sem escrúpulos? Sabe, aquela mãe, um pai sem moral, sem palavra, ou um filho que hoje está sendo filho e que amanhã será pai? Qual vai ser a história que eu vou deixar para os meus filhos
os meus filhos terão um pai que vai deixar para eles uma herança. Que herança? Meu pai era honesto, meu pai era direito, meu pai era uma vergonha, minha mãe... Há filhos que têm vergonha dos pais que têm. Não estou falando mal dos filhos ou dos pais, estou falando de herança. Olha a herança de Caim. Agora para frente, aqui ó, Gênesis capítulo 5, do 1 ao 19, já vai falar da genealogia de Adão a partir de 7. E se você for ler lá em Gênesis capítulo 5, do 1 ao 19, você vai ver o seguinte: Adão, Sete, Enos, Cainã, Melalel, vou repetir, Mealalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. São nomes que fizeram história. Aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, 26, com o nascimento de Sete, a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que diferença. Caim, primeiro homicida. Sete, irmão de Caim, irmão mais novo de Caim, dentro da história. Abel, Caim, Caim, Abel, depois Sete. Caim matou seu irmão. Depois nasceu Sete. Com Sete começou a se invocar o nome do Senhor. Olha que herança esse homem deixou para a sua descendência. A partir do meu pai, começou-se publicamente a invocar o nome do Senhor. Olha que honra. A partir do meu pai, publicamente começou-se a buscar, a temer o Senhor. Gente, é uma história, é um legado que alguém deixou. Aí continuando, Sete, depois teve Enos, Cainã, Mealalel, Jared, Enoque. Quem foi Enoque? Descendente de Sete. A Bíblia fala que ele andou tão profundamente com Deus que ele nem morreu, Deus o tomou para si. Você já foi a algum lugar? Vamos pegar, geralmente isso, quando você vê um neném muito bonito, muito fofinho, dá vontade de pegar ela para casa, não é? Quem nunca teve esse pensamento, nem que seja essa frase, ou ouvir essa frase? Mas que menininho maninho, que criança linda, que menininha linda, eu queria levar ela para casa. Enoque andou tanto com Deus, foi tão íntimo com Deus, que Deus o tomou para si. Descendência de Sete. Depois de Enoque. Enoque teve um filho. Qual foi o nome do filho de Enoque? Matusalém. A Bíblia deixa bem claro, é o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Então o filho de Sete, lá na frente, Enoque, andou com Deus, Deus o tomou para si. O filho de Enoque, Matusalém, o homem que mais viveu na terra, longevidade extrema, 969 anos. Agora, Matusalém teve um filho, Lameque. Não tem nada a ver com aquele outro Lameque, homicida, é outro Lameque. Um Lameque que tinha intimidade com Deus. Prova tanto que quando ele teve um filho, Noé, ele disse: agora sim, o Senhor nos dará descanso. Ele tinha intimidade com Deus. Um pai que tinha intimidade com Deus. Filho de pai que tinha intimidade com Deus, tamanha que viveu muito. E o seu avô, tamanha intimidade que Deus o tomou para si. Amados, nós somos uma família, nós temos uma família, fazemos parte de uma família. Se alguma coisa de ruim na nossa família há, Deus quebra todo o mal, toda a maldição. Se nós somos tementes ao Senhor, Deus, a partir de nós, ou continua conosco, a abençoar a nossa família. Então aquilo que possa haver de ruim, de mal, de desagradável, de péssima história na nossa casa, na nossa família, Deus, pelo sangue de Jesus, no temor do Senhor, Deus cancela todo o mal. E se nós somos de Deus e andamos com Jesus, Ele começa a partir de nós ou dá continuidade por nós, porque muitas vezes nós herdamos de nossos pais o temor do Senhor. E Ele abençoa a nossa casa. E aí, quem foi o último? Noé. Olha a história de Noé, um outro que andou com Deus. Então teve Enoque que andou com Deus. Lá na frente, deixa eu ver aqui, o que seria? Enoque é o pai, vamos pegar, filho, pai, neto, bisneto. Era o bisavô. Enoque, bisavô de Noé. O bisavô andou com Deus e Deus tomou para si. O bisneto andou com Deus e Deus usou para impedir a destruição do ser humano. Pensa que família, porque lá começou com Sete, se invocou o nome do Senhor.
Olha a diferença na casa. Agora, continuando aqui, a expressão andou com Deus. A Bíblia não fala em Gênesis capítulo 5, 24, e andou Enoque com Deus, e Enoque andou com Deus. Esse andou com Deus sugere, vamos aqui destacar 3 coisas. Esse andar com Deus, o que seria andar com Deus? Esse andar com Deus sugere sinceridade para com Deus. Aquele que anda com Deus, ele é sincero para com Deus. É transparente. Sabe, vira até piadinha, brincadeira sobre criança, pai ou mãe. Quem nunca viu essa brincadeira? Alguém bate na porta, aí eu queria falar com seu pai ou com a sua mãe, aí a criança fala na sua inocência: mamãe mandou dizer que não está. Quem nunca viu essas brincadeiras? Papai mandou dizer que não está. É falta de sinceridade com quem está lá fora. Você chega na casa de alguém, bate na porta, não atende. Você liga, não atende. Não pude ir, não pude vir, não posso. Uma coisa é não sermos sinceros com pessoas. Outra coisa é não sermos sinceros com Deus. Ninguém consegue mentir para Deus. E Enoque foi sincero com Deus. Esse andar com Deus sugere sinceridade. Foi sincero. Como é gostoso alguém ser sincero. Quanto mais Deus não deseja mais isso. Nessa questão do Covid, eu não posso ir porque estou me guardando. E viagem, passeia, mas eu não posso ir. Cadê a sinceridade? Eu tenho medo de pegar doença. Eu estou dentro de casa o tempo todo, mas vive para lá e para cá. Cadê a sinceridade? Deus quer que sejamos sinceros. Sinceridade. Andou com Deus sugere obediência a Deus. Aquele que anda com Deus, ele é sincero para com Deus. E ele obedece a Deus, aquilo que está na palavra. Não é legalismo. Não, está na palavra, está na Bíblia, tem que ser assim. Não é isto, é obediência. É obediência de coração. Diz a palavra de Deus, por exemplo, os 2 maiores mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Eu amo a Deus, mas por qualquer coisinha eu xingo palavrão, sei lá. Eu não oro, não leio a Bíblia. Que amor é esse? Jesus fala: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Que amor é esse? Precisamos obedecer a Deus. Andar com Deus implica sinceridade, implica obediência, cumprir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Não legalismo, não religiosidade, é obedecer a Deus. Implica também união, comunhão com Deus. Como que a gente vai andar? Diz a palavra: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Eu sou casado, mas eu não ando com a minha esposa. Não gosto de andar com ela. Quando eu saio, eu não gosto de andar com ela. Vou viajar para Palmas amanhã, você fica: não gosta, não dá. Que isso? Cadê a comunhão? Às vezes não dá para levar, uma questão circunstancial. Mas aquela questão de ter o prazer de andar. Vocês 2 pedalam. Nunca pedala junto que não dá certo. É isso? Não. Estão pedalando. Não é gostoso pedalar juntos? Comunhão. Andar juntos. É andar juntos. Onde a mãe está, a filha está, não é? As 2 não se toleram. A filha não suporta a mãe. Não. A cara é a mesma. É comunhão. É andar junto. O que é andar com Deus? É ser sincero diante de Deus, sincero para com Deus, obedecer a Deus, ter comunhão com Deus, ter o prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar caminhando com o Senhor, congregando com Deus, congregando na casa de Deus. Aí vem outra expressão. Essa versão que eu li diz: Enoque não foi mais visto. Outras versões, talvez a de vocês, diz: e já não era. E Enoque já não era. Que foi? Morreu? Sumiu? Que foi? Diz a palavra de Deus. Ele foi levado por Deus. Olha que coisa mais linda. Mais tarde, outra pessoa também recebeu essa mesma expressão. Interessante, Enoque, a história dele foi um versículo só.
Namorou 1 ou 3 versículos. Ele foi filho de alguém, viveu tantos anos, teve um filho, viveu mais tantos anos e não morreu. Está aí. Ele andou com Deus, comparado também com Noé, seu bisneto. Mas ele também já não era, não foi mais visto. Deus o levou para si. A mesma coisa que aconteceu com o profeta Elias, um grande profeta do Velho Testamento. Olha só a similaridade, o pé de igualdade da vida de Enoque com grandes homens de Deus. Olha que grandes homens de Deus. Então Enoque, ele não foi mais visto. Deus o levou, assim como fez com Elias. E essa expressão já não era, sabe, ele quebrou toda, uma frase uma expressão muito usada, quebrou paradigmas, né? Se você for ler capítulo 5 de Gênesis, e viveu tantos anos e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, já não era, e morreu, só ele, só Enoque recebeu essa expressão, e não era mais, já não era. Ele não morreu. O que eu quero tirar disso? Queridos, quando nós procuramos em nossa vida sermos sinceros com Deus, obedecermos a Deus, termos comunhão com Deus, somos pecadores, ninguém é perfeito, mas dentro da nossa limitação, buscamos ao máximo ser sinceros, obedientes, termos comunhão, a nossa vida está reservada nos céus, por mais que venhamos a morrer. Ninguém sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar hoje até meia-noite, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos. Eu não vou viver mais 100 anos, não sei nem se eu vou viver mais 10 anos, quanto mais 100 anos. Não sabemos nem o dia de amanhã. Pessoas muito mais novas do que eu, infelizmente, morreram com esse coronavírus. Eu estou vivo. De repente amanhã eu posso morrer, ou pelo coronavírus, ou por outra coisa. Não desejo. Mas aquele que está com Jesus, ele não morre. Esse corpo pode parar, mas a nossa vida está reservada nos céus com Jesus. Aquele que é de Jesus não morre. Temos a vida eterna. Não estamos na vida eterna, mas temos a promessa da vida eterna. Sejamos sinceros com Deus, sejamos obedientes a Deus, busquemos a comunhão com Deus, porque Elias, Enoque, não provaram da morte. Nós talvez, até quem sabe, só Deus sabe, poderemos até passar por ela, ninguém que deseja, mas se passarmos, temos a vida eterna prometida para nós. Sejamos sinceros com Deus, obedientes, temos comunhão com Deus. Aqui, teologicamente, a expressão tipo, por exemplo, Samuel foi um dos tipos de Cristo, Davi foi um dos tipos de Cristo, Davi foi rei, Jesus é rei, Davi foi profeta, Jesus é profeta, Samuel foi profeta e rei e sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote, é rei, é profeta. Então, usa essa palavra tipo, alguém que figura, alguém que simboliza alguém no futuro. E no caso aqui, Enoque é tipo dos santos, tipo da igreja. Enoque é tipo dos santos que serão arrebatados antes dos juízos apocalípticos. Antes de Enoque, a geração era uma. No tempo de Enoque, essa geração continuou sendo e o negócio foi piorando. Certo é que lá na frente, quando Enoque já não existia, se você for ler lá em Gênesis capítulo 6, você vai ver que a Bíblia fala que o ser humano se corrompeu de tal forma que Deus não queria mais nem andar com eles. Já decidiu até exterminar essa geração, esse povo, acabar com o ser humano. Se não fosse Deus ter encontrado Noé, um bisneto de Enoque, não existiríamos mais, diz a palavra de Deus. Então aqui,
Os juízos do Apocalipse acontecerão. Quem lê o livro de Apocalipse vê isso. Você pode ver isso em Apocalipse, você pode ver isso em todos, praticamente, todos os livros proféticos, você pode ver isso em Salmos, você pode ver principalmente Apocalipse e Daniel. Jesus fala nos evangelhos também sobre o Apocalipse. E a igreja não vai passar pelos juízos apocalípticos. Será arrebatada antes. Leia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17. Ou a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pelos juízos apocalípticos. Há quem defenda que irá passar por alguns, mas não é assunto nosso aqui agora. Enoque não passou por isso. Tipo da igreja. Olha que importância a de Enoque. A vida de Enoque simbolizou a igreja. Ainda lá nos tempos de Adão, nos tempos de Caim, para aquele lado ainda, já simbolizava a igreja. Outra coisa, a sua vida curta. Quando fala curta, ele viveu 300 anos, mais de 300, pouquinho, viveu pouco. Mas para aquele tempo, ele viveu 300 e poucos anos. Comparando-se a outros que foram até 969, foi uma vida relativamente curta. Pode ser vista como uma bênção, porque ele não participou, não viveu naquela geração que se corrompeu. Irmãos, vamos falar de retiro. Você vai para o retiro, vamos pegar o retiro dos jovens. Vocês vão para o retiro dos jovens. Ficam lá no retiro 3 dias. Na ida, no ônibus, é só alegria, só povo de Deus. Lá só palavra de Deus, oração, comunhão. Na volta é onde só povo de Deus. Não é gostoso? Aí quando você chega na sua casa, depois do retiro de carnaval, você é obrigado a ver o que a mídia passa. E é mulher seminua, é carnaval, é acidente, é enchente, é desgraça. Todo ano depois do carnaval vem desgraça. E o brasileiro não acorda. Não dá às vezes tristeza, não dá vontade de voltar para o retiro? Você não sente saudade hoje, gente? No dia de ir embora, hoje, eu queria tanto ficar mais. Hoje, gente, todo retiro, isso é certeza que acontece com vocês, certeza. Todo retiro, no final, quando aquele responsável por essa fala diz: queridos, olha, infelizmente, o nosso retiro acabou. Aí o povo, não é assim? Mas ano que vem tem mais. O povo, estou aqui ano que vem. Gente, é isso. Enoque, ele não viveu essa geração de corrupção tão demasiado. Foi uma bênção. Deus nos livra. O que eu quero dizer disso? Aquele que anda na presença de Deus, Deus o livra do mal. Quando falo do mal, não estou falando de problemas. Muitas vezes nos livra de problemas, mas eu quero falar aqui agora, livra de ambientes pecaminosos. Se consagre a Deus. Olha, é tão gostoso. Quantas vezes você está num lugar e acontece tanta coisa ruim e você nem percebe, porque Deus não te deixa ver. Gente, teve isso. Eu aprendi uma frase há muito tempo: eu sou puro demais para esse mundo. Meu colega de trabalho, eu morava em Goiânia, trabalhava em banco, ela dizia: eu sou pura demais para esse mundo. Realmente é. Quando a gente começa a se consagrar, você pode estar no meio de pessoas completamente depravadas, mas Deus te isola disso. Você está no meio deles por questão circunstancial, profissional, você tem que estar lá. Nós não somos fanáticos. Larga o teu trabalho, fica em casa lendo, orando, jejuando. Assim não, a gente tem que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Só que se você estiver em comunhão, em consagração a Deus, Deus não te permite ver isso. Quando falo ver, não é você ficar sabendo. Às vezes você fica sabendo, mas isso não te atinge. Você permanece firme. Enoque andou com Deus e Deus o livrou disso. Enoque foi transformado de modo a desfrutar da existência celestial sem passar pela morte. Hebreus 11:5 fala isso também. Enoque provou do céu. Ele não morreu, ele provou do céu. Deus nos tem dado o céu aqui. Há um cântico antigo, meio feinho. Oh, céu no meu coração. É meio feio o cântico. Mas o que o cântico quer dizer? Quando a gente anda com Deus, em intimidade com Deus, o céu se faz presente. Você se lembra o que Jacó disse quando dormiu, deitou no chão, lá em Betel, pôs sua cabeça na pedra, e teve um sonho e acordou? Eu não sabia que Deus estava.
lugar terrível, aqui Deus está. Mais tarde, voltou lá e Deus quis o que ele votou. Ele fez um voto e Deus quis aquele voto. Amados, quando nós nos consagramos ao Senhor, a nossa casa passa a ser um pedaço do céu. Quando nós nos consagramos, a nossa casa passa a ser um pedaço do céu. Paulo fala que a esposa que é serva de Deus, a esposa cristã, ou o esposo cristão, o esposo servo de Deus, não se separe do cônjuge, que não seja, porque o cônjuge cristão santo, Deus pode usá-lo para santificar e evangelizar o outro. Não estou indo em questões particulares, não. Estou dizendo apenas da palavra. Quando nós nos consagramos a Deus, o nosso trabalho passa a ser gostoso para todo mundo. A nossa casa passa a ser um pedacinho do céu. É tão gostoso quando você ouve de alguém: rapaz, mas quando você chega a uma paz tão gostosa. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor, diz aquele cântico. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Como o meu já está marcado, eu já abri. Eu vou ler Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha, vou repetir. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A Bíblia nos conclama, nos chama a permanecermos andando com Deus. Não interessa se Caim matou Abel, não interessa se Lameque também era assassino, não interessa se a geração vai se extraviar. Eu, Enoque, eu vou andar com Deus e não abro mão da minha vida com Deus. Não interessa se no Brasil há corrupção, há violência, há prostituição, e um bocado de coisa. Eu sou de Jesus, eu vou andar com Deus. Aí, o que andar com Deus? Ontem eu fiz essa pergunta agora, você vai entender por quê, né? O que andar com Deus? Aí lá em casa, no geral, agora eu vou entender por que essa pergunta. Aí saiu esse pensamento: o que andar com Deus? Andar com Deus é ter uma vida de santidade de corpo, de alma e de espírito. Estar sempre à disposição da vontade de Deus, junto com a igreja, porque todos nós somos igreja. Andar com Deus é estar também junto com a igreja, à disposição da vontade de Deus, mas não apenas junto com a igreja, andando com Deus também no seu cotidiano, no dia a dia e na sua vida individual. Andar com Deus é Jesus em tudo. Aquela frase, uma frase que infelizmente foi falada e desandou: 100% Jesus. Que Jesus na nossa vida seja 100%. Que a nossa vida seja 100% Jesus. O Cades Barneia, através do Brother Simeon, eu lembro que eles tinham uma frase, quando começou o Brother Simeon, estourou o Renascer em Cristo. Eu até vi essa foto, eu guardei essa foto muito tempo, depois joguei fora, perdi. Eles mexiam muito com droga. No passado, eram tudo drogadão. Aí o Brother Simeon aceitou Jesus mesmo, se converteu. Estava naquele fogo assim de adoração a Deus, falando de Jesus. Aí tirou uma foto assim, ele colocou uma seringa, não é seringa não, que negócio que aperta. Garrote, obrigado. Colocou um garrote, foi ele e outro, esqueci qual foi o outro. Os dois colocaram tipo um garrote no braço assim, pegaram uma injeção, como se estivesse colocando drogando. Aí colocou Jesus na veia. Aqui é Jesus até o fim. Enquanto lá fora muita gente usa droga na veia, muita gente cheira droga, muita gente respira corrupção, respira mentira, respira tanta coisa. Jesus na veia. 100% Jesus é andar com Deus. Queridos, a gente precisa andar com Deus. A nossa família vai ser abençoada quanto mais andarmos com Deus. Temos esse período que ainda está relativamente com tempo de sobra. Aproveite para orar, para se consagrar. Quem não está mais, continue se consagrando. Vamos orar? Senhor nosso Deus querido,